Vamos lá. Iniciando a gravação. Yes! Time! Começou a aula. Tudo bem? Então, oficialmente, boa noite, né? Ontem eu falei para o pessoal das engenharias, né, que é uma matéria parecida com a de vocês, e que eu falei com eles que eu ia terminar um pouco antes, né, para poder não ficar tão chato assim. Logo a primeira aula já vim de voadora, né? E não seria legal. Enfim, né? Não seria legal para mim, né? Que o pessoal vai dizer assim, ele é Caxias, ai meu Deus, ai Jesus. Né? Então, para não rolar esse estresse, né? Eu tentei, mas aí acabei me empolgando e, enfim, acabei batendo o horário certinho. Eu vou tentar com vocês não fazer isso, tá? Tentar não ser tão mal assim. Mas, de qualquer forma, a aula é bem lúdica, tá? Trazendo bastante informação para vocês. Vamos trazer curiosidades, coisas interessantes para poder deixar esse troço mais movimentado, para dar uma quenta aqui para a gente poder ir, né? Então vamos responder algumas perguntinhas que são clássicas. Vamos começar com a primeira de todas, que é a Master Suprema Power Ranger, tá? De Nomes da Floresta, que diz o seguinte: a gente tem um grupo de WhatsApp. Quando for perguntas relacionadas perguntas gerais, pergunta que está relacionada à disciplina, não precisa me perguntar no privado. Você pode perguntar no grupo, tá? Não tem problema, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de mais um monte de gente, tá? Então, faça isso. Por quê? O que acontece? Às vezes vocês mandam pelo privado e eu percebo que, às vezes, no mesmo dia ou na mesma semana, tem 15 perguntas que são exatamente a mesma coisa. Então, se de repente você pergunta no grupo, eu já respondo, já resolvo o problema em atacado, entendeu? Só fale comigo no privado, tá? Se for algo muito pessoal, algo seu, algo tipo, professor, vou ter um problema com relação à questão da prova, com relação a grupo, com relação à matéria, tal, sei lá, vou ter que ficar umas 2, 3 aulas ausente por causa disso. Uma coisa muito pessoal, uma coisa sua, tô doente, enfim. Coisas genéricas quaisquer que não sejam da matéria, mas que só remete uma conversa em dupla, né? No caso, você comigo com você, aquela coisa toda. Tá bom? Então, assim, evita fazer perguntas relacionadas à matéria no privado. No privado é só pra gente conversar. Eu atendo a qualquer hora do dia, da noite, tá? Eu sou neurótico. Tá? Eu tenho toque. Quando eu vejo verdinho lá no WhatsApp, eu fico clicando para poder ver o que é, por mais que seja nada, mas se tiver alguma coisa verde, me dá um negócio que eu não consigo nem dormir. Enfim, sabendo disso, né? Vocês têm total de liberdade de conversar comigo. Já resolvi problemas domingo, feriado, não, sem problema nenhum. Nem sempre, dependendo do dia e da hora, eu vou responder automaticamente, tá? Isso às vezes não é possível. Já aconteceu, mas isso era em época de aula presencial, né? Aluno, sei lá, 2 e pouca da madrugada, de sábado para domingo, me ligar, perguntando coisa que vai acontecer na prova na outra semana, o aluno já meio chapado, assim, tal. Enfim, foi horroroso, porque eu tenho uma mãe idosa, né? Então, imagina, se eu ouço, meu telefone toca às 2 horas da manhã, de sábado para domingo, pronto, minha mãe morreu, já vou ter que ver o velório, já ligo lá para Pax, vou lá no Jardim da Saudade, já começo a fazer, resolvo logo o problema, depois eu choro, entendeu? Então, por favor, não faça isso, tá? Vamos tentar regulamentar aí uns horários aí que não sejam madrugada e finais de semana de madrugada, tá? Que meu coração quase sai pela boca quando alguém me liga. E eu tenho que deixar o telefone ligado de madrugada. Eu não tenho como deixar desligado ou sem som. Enfim. Tirando esse pequeno detalhe, que é um detalhe importante, que eu preciso que vocês levem bastante a sério, que isso ajuda na dinâmica, foi de bola. A segunda coisa é a prova. Tá? Prova e trabalho. Vou falar a prova primeiro. A prova, ela geralmente tem 50% de questões teóricas, que eu gosto para ver, porque as questões teóricas vão dificultar aquelas colazinhas, aquelas distribuições de questões, tal, aquela coisinha que acontece. No meio que para mim não que acontece, tá, palhaçada. Então tá. Sabendo disso,
tá? A metade são questões teóricas, a outra metade são questões mais de resolver, enfim, cálculo e coisas do gênero que vocês não vão escapar. Essa primeira parte da matéria tem bastante cálculo. A segunda parte é mais leve, tá? A segunda parte é uma coisa mais zen, mais pura, mais elevada, tá? Mas nessa primeira parte é punkzinha. Então, assim, evite faltar, tá? E aí a coisa vai sem problema nenhum. Outra coisa extremamente importante e relevante, tá? Para vocês. Evitem... sejam honestos com vocês mesmos. Sejam honestos, tá? Por que eu digo isso? Por que o tio Everton está dizendo isso para vocês? A honestidade é importante porque para formar o profissional que você vai ser no futuro. Hoje, por acaso, essa semana, depois de quase um mês, que eu presto serviço para algumas concreteiras, né, fazendo traços para concreto e materiais diversos. Enfim, aí eu estava lá na concreteira que eu presto serviço, tal, conversando com o PP, conversando com a menina, aí de repente ela, você foi meu professor, não foi? Aí eu falei assim, fui, eu acho que eu fui. Eu olhei a cara dela e falei, parece uma aluna que eu já tive. E aí, a grande revelação, ela teve aula comigo na época era estática, que agora a gente chama de teoria de estruturas 1, né, que deu uma misturadinha aí nas disciplinas. Então, na época era uma quantidade maior de matérias com cálculo, né, estrutural que vocês tinham. Hoje ela está um pouquinho mais pocket. Então, o que acontece? Aí ela falou assim, você foi meu professor, que não sei o que, foi aquele espanto assim, foi numa bestal assim, no sábado eu falei, isso mesmo, nem me lembrava, mas porque eu não vou dar mole, não vou dizer que eu tenho Alzheimer, que eu sou velho. Falei, é verdade, enfim, que legal. Então isso acontece. Provavelmente no futuro eu vou encontrar vocês na vida real. Na vida real, que eu digo assim, lá fora. Né? E não só eu, mas outros professores, outros profissionais. Se você se mostrar um aluno decente, um aluno que realmente se preocupa com a sua educação, se preocupa com aprender, tá? Exemplo, tentar realmente fazer a prova, tentar realmente se dedicar na construção dos exercícios, tá? E eu não tenha medo, não. Como a prova é passada para vocês podem sim, entre vocês, conversar, discutir questões, isso também constrói o aprendizado de vocês. Não tem problema. O meu problema é a pessoa literalmente não estudar absolutamente nada, chegar no dia da prova, pegar a prova do coleguinha, Ctrl+C, Ctrl+V. E o pior, que assim, o que eu faço? Quando eu recebo essas provas, infelizmente, para poder mostrar, né, a minha autoridade como professor, que tem que ser, senão a bicho pega, eu literalmente dou 0 para os dois. Eu não sei quem fez e não sei quem copiou. Então, como eu não sei quem fez e não sei quem copiou, 0. Tá? E aí, obviamente, como eu tenho isso arquivado, né, na plataforma, se ocorrer algum estresse, alguma coisa, eu mando para o tio Jucá, e aí o tio Jucá decide a vida desses dois seres humanos. Tá? Então, assim, seja honesto com você, seja um bom profissional, tá? A gente se encontra lá fora. Outra coisa, trabalho em grupo. Essa primeira parte da matéria, eu faço trabalho em grupo, tá? A gente desenvolve trabalho em grupo. Professor, eu odeio trabalho em grupo. Eu sou um viajante solitário nesse mundo horroroso e eu quero viver assim. Tá, tudo bem. Só que acontece o seguinte, na faculdade, na graduação, é quando você gera um network, gera uma rede de contatos. É assim que as pessoas começam a ser empregadas, começam a ser chamadas para trabalhar em algum local, começam a ser indicadas para algum tipo de serviço, tá? Por quê? Porque elas criaram um network durante a graduação, tá? Eu falo isso porque eu não tive esse conselho na época que eu fiz graduação, mas na minha sorte que eu não tinha problema com relação a trabalhar em grupo. Mas vi muitos colegas inteligentíssimos, sabe, colegas que tiravam 10, mas eram pessoas que não trabalhavam em equipe. E hoje são profissionais que não exercem a sua função e estão fazendo uma outra coisa. Por quê? Porque eles não criou uma rede de contatos, não criou um network. E essas disciplinas, né, em grupo, né,
que são esses exercícios, essas APS são feitas em grupos, são extremamente relevantes, tá? Para você também, não só para a questão do aprendizado, mas como para pós-vida acadêmica, tá bom? Só para vocês saberem disso. A APS, eu vou, daqui a 2 ou 3 semanas, estou mandando para vocês. Com relação ao vídeo, eu boto no meu canal do YouTube. Por quê? Porque se eu deixar só no Classroom, o que acontece? O Google, ele expira, sei lá, enfim. Ele vai embora, tá? Depois de 30 dias. Isso acontece, é muito comum, o vídeo some, né, da plataforma. Então, quando eu baixo esse vídeo, faço uma ediçãozinha e mando pro YouTube, pro canal do YouTube, aí fica lá de eterno, você pode ver quantas vezes você quiser, mesmo que passe 1 mês ou 2, tá? Então, assim que terminar isso aqui, eu vou lá no grupo, vou compilar isso aqui, vou jogar no YouTube, vou baixar, pego e boto lá no grupo para vocês terem acesso e mando também pelo Classroom lá que vocês recebem por e-mail, tá? Tudinho bonitinho. Então, todas as aulas são gravadas. Ah, professor, faltei a aula tal. Não tem problema. Você tem a gravação lá, é só você assistir aquela gravação, aquela aula. Você vai entender todo o passo a passo, a construção do negócio e vida que segue. Tá? Acho que essas são as perguntas mais frequentes que acho que eu consegui responder tudo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Só para... Alguém? Anybody else? Não? Ah, tá. Olha só. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma tradição. Tá? Existe uma tradição. A tradição diz que todos os alunos que não estudarem a matéria, tá? E copiarem a Ctrl+C, Ctrl+V da prova, conta a lenda que o ET vai na sua casa de madrugada. Então, não demore, tá? Vários alunos já tiveram essa experiência horrorosa, disseram que é super desconfortável, tá? Então, cuidado com o ET. Cuidado com o ET. O ET vai te pegar. Não deixa o ET te pegar. Então, é sabe. Terminou o período, espero que o ET não vá visitá-lo ou visitá-la na sua casa, tá? Só para deixar isso bem claro. Continuando, então, vamos começar essa matéria, que é o que vocês querem. Hoje, na verdade, vai ser um pouquinho mais light, porque eu vou apresentar para vocês... Ih, deixa eu tirar aqui meu coisa, senão vai dar... O pessoal vai ficar falando aqui, peraí. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Pronto. Senão vai ficar fazendo barulhinho do... Agora. Ai, o que eu fiz aqui? Eu fiz merda? Não fiz merda. Fiz merda. Ah, aqui, voltou. Enfim. Continuando. Eu vou apresentar para vocês com muito custo, porque tem duas coisas, vocês não estão vendo, porque obviamente aqui tá tampadinho, né? Mas não sei se aí na casa de vocês está, mas tá uma quantidade absurda de... acho que é traça voando, acho que é época de traça, não sei o que está acontecendo. Então, assim, eu estou me mantendo no controle budista, porque na minha cabeça tem muita traça. Se eu fizer assim, ó, pá, é 1 quilo de carne, tá? Já faço churrasco amanhã. Então, o que acontece? Então, por isso que eu nem liguei, ó. Geralmente eu ligo a luz para vocês me verem bem e tal. Mas assim que eu liguei a luz, olha lá, as traças. Eita, nós, 1 quilo de traça foi ali na luz. Então, vocês vão me ver assim meio apagadinho, tá? É bom que eu sou feio, então tá tranquilo. Então, vamos lá. Que vão precisar de quê? Eu gosto dessas coisas. Vai ter meu cachorro magrelinho, tadinho do cachorro. Vamos precisar usar alguns softwares da matéria? Não. Não vamos precisar usar software nenhum, tá bom? Essa matéria é uma matéria introdutória. Na verdade, na Interestruturas 2, talvez o professor ou a professora que vai lecionar para vocês apresente softwares para vocês. Essa matéria é a matéria base para que vocês sobrevivam na 2 e na 3, tá? Para que vocês sobrevivam. Então, por isso que vocês precisam saber muito bem alicerçado essa matéria, essa disciplina, para que vocês não morram na praia, porque a gente não sabe se período que vem a disciplina as aulas, né, vão voltar presenciais ou semipresenciais, ou se vocês só vão lá para poder fazer prova, né, presencialmente, a prova lá na faculdade. Isso pode acontecer, é bem possível, tá? Então a gente não sabe. Mas, como essa questão da vacina está andando, tucu-tucu-tucu-tucu, então pode ser que lá para janeiro, fevereiro, diga assim, ó,
Deu ruim, vamos voltar aqui presencialmente. Mas, vamos ver o que acontece. Tá bom? Então, deixa eu botar aqui o início da matéria, se eu conseguir fazer exatamente como é que faz aqui. Não é esse. É esse aqui. Ai. Mais opções. Não é esse aqui. Esse aqui. Uma janela. Cadê a janela que eu quero? A janela que eu quero é essa daqui. Vocês estão vendo a janela? Só para eu saber. Ah, não, acho que vai agora. Gente, vocês podem abrir o áudio para falar com o tio Everton. Vocês estão vendo a janela? Ou eu tenho que mexer alguma coisa? Estamos vendo sim, professor. A gente está vendo direitinho. Peraí, então deixa eu aumentar aqui então. Melhorou? Melhorou? Melhorou sim, tá a tela inteira agora. Show de bola. Então deixa eu aqui. Fica aparecendo a bosta do. Será que eu consigo diminuir isso aqui? Ah, consigo diminuir isso aqui. Só um minutinho, gente. Ah, tá. Não sabia que diminuía, não. Vamos continuar uma bosta, mas tá bom. Então vamos lá. Vamos falar sobre a história das estruturas. Eu sei que vocês gostam bastante da parte de história das estruturas. Eu escolhi a Torre Eiffel, tá? Para a gente entender alguns conceitos que nós vamos estudar ao longo da disciplina, tá bom? Se tudo correr bem, eu consigo apresentar da Eiffel e das pirâmides do Egito. Por quê? Porque nós vamos entender o conceito de treliça. Obviamente, a gente não já vai chegar a calcular treliça, porque não é do currículo, da disciplina, né? Na verdade, vocês vão entender um pouco de treliça, ou conceitos mais profundos com relação à treliça, em estruturas 2, tá? Na primeira parte da matéria, a gente entende o conceito de equilíbrio de forças, como as forças atuam num objeto, tal, tá? E logo em seguida a gente parte para os materiais em si, como esses materiais podem ser aplicados e utilizados na construção civil. Ou na construção civil. Quando eu falo construção civil, engloba arquitetura, tá? Então, obviamente, vocês vão estar dentro da construção civil, criando modelos, enfim, e assim por diante. Então, o carinha aqui vai contar um pouquinho dessa história. Durante, obviamente, esse vídeo, eu vou parar algumas vezes para poder colocar um pouco da minha opinião sobre o vídeo em si, tá bom? Mas vocês podem parar a qualquer momento, abrir o áudio aí, dar um grito. Professor, não entendi nada. Professor, que merda é essa? Professor, tá amarrado, entendeu? E aí vai. O monumento mais visitado do planeta, construído pelo engenheiro mais famoso da história, e a primeira torre a superar os 300 metros de altura. No vídeo de hoje, veremos a história da Torre Eiffel. Essa que é uma das histórias mais incríveis da engenharia. Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve para não perder nada do nosso conteúdo. Não podemos falar da Torre Eiffel sem antes conhecer a história do engenheiro que a nomeou. Considerado como um herói e visionário para muitos e um vigarista e aproveitador para outros, o engenheiro Gustave Eiffel é a essência do sucesso. Nascido em 1830... Vocês já devem ter visto, rapidinho, desculpa. Já devem ter visto uns memes com esse cara, tá? Tem vários memes lá no Facebook que o pessoal faz. É o maluco do Eiffel, tá? Era um enrolão, bichinho, olha, bichinho, vendia, sei lá, caixa de fósforo vazia para esquimó, assim, enfim. Em Dijon, na França, formado pela renomada Escola Central de Paris, era fascinado por estruturas. Vamos lá, dá uma paradinha rápida. Note que na natureza, gente, tudo busca dois tipos de formas de estado de equilíbrio mais perfeito, que são as formas circulares, onde as forças são distribuídas de forma homogênea, né? De forma perfeita, as formas circulares, e também as formas triangulares. Se você olhar as folhas, as plantas, os animais, começar a observar ao seu redor, tudo que é natural, tudo que é criado pela natureza e precisa de algum tipo de estabilidade, a natureza sempre busca sistemas abaloados, arredondados, ou então sistemas triangulares. E que por exemplo, colmeia, alvéolos, o olho de um mosquito, de um inseto, se você vê, ele tem
são hexágonos, né, que na verdade são 6 triângulos posicionados ali. Enfim, o sistema treliçado, que é esse sistema que você está vendo aqui, ó, até o final, é o melhor sistema de equilíbrio de corpos e, ao mesmo tempo, ele diminui a quantidade de material a ser utilizado, tá? Oxe, até tem alguém querendo entrar. Então, o que eu aperto? Como é que eu faço? Permitir. Rapidinho, gente, desculpa, perdão. Então, melhor equilíbrio de corpos, você gasta menos material, é mais eficiente porque é mais rápido e, dependendo do estilo, do trabalho, do projeto que você desenvolva, ele pode ter um apelo arquitetônico absurdo, tá? E um exemplo desse é essa ponte, a Torre Eiffel e outras que vão ser apresentadas agora. Em construções metálicas, era o profissional mais requisitado para obras de grande porte em toda a Europa. Notou aqui, ó, acabei de falar, o que eu falei? Ó, a busca é sempre por sistemas que são círculos, semicírculos ou treliçados, tá? A natureza sempre busca desesperadamente essas duas estruturas, círculos e triângulos, tá? Essas são as formas de equilíbrio mais comuns da natureza. Existem outras, mas as mais comuns são essas. E se você quiser replicar a natureza através de desenhos arquitetônicos, você pode copiar os sistemas triangulares, treliçados nesse caso, e circulares. Tá bom? Isso aqui acontece no Coliseu de Roma, acontece nas pirâmides do Egito e acontece nesse exemplo que eu estou apresentando para vocês. Tá? Durante sua carreira, projetou dezenas de pontes e ferrovias. Uma das mais famosas e imponentes... Aqui ele abusou do círculo e do triângulo. Você vê que é tudo treliçado e aí ele ainda abusou, né? Fez um círculo com sistemas treliçados. Ou seja, isso aqui é uma estrutura absurdamente estável. A gente vai falar um pouco sobre estabilidade, tá? Sistemas isostáticos, hipostáticos, hiperestáticos. A gente vai falar muito sobre isso, a gente vai bater bastante nesses termos, porque são os termos que, geralmente, o engenheiro civil e o arquiteto batem horrorosamente no canteiro de obra. Tá? Continuando. As estruturas que projetou foi a Ponte Maria Pia, em Portugal, com 160 metros de vão livre, que na época era o maior vão já construído, o que alavancou a sua carreira. Conhecedor das melhores técnicas da autopromoção, Gustave Eiffel estava sempre em destaque, colocando o seu nome e o da sua empresa entre os melhores do mundo, envolvido sempre em um grande projeto. Com uma trajetória invejável, Gustave era extremamente meticuloso. Seus projetos eram os mais detalhados da época, onde cada rebite era devidamente calculado e precisamente posicionado nas estruturas que projetava. Isso chamou a atenção do escultor francês Frédéric Auguste, que trabalhava num monumento que até então era desconhecido, a Estátua da Liberdade. Hoje, o maior... Para quem não sabe, né, a Estátua da Liberdade ela é francesa. Símbolo norte-americano. Gustave foi o engenheiro escolhido para desenvolver o projeto da estrutura metálica da estátua, dada de presente pelos franceses aos norte-americanos em 1886. Mas Gustave, nessa época, já iniciava o projeto que viria a torná-lo o mais famoso do mundo. Em 1884, um concurso promovido pelo Comitê Centenário da Revolução Francesa chamou a atenção de Gustave, a construção de um monumento que seria a peça central da Exposição Universal de 1889. Tendo a certeza que teria que participar, Eiffel convoca sua equipe para o desenvolvimento de algo grandioso. Após meses de estudos, 2 de seus engenheiros, um chamado Maurice Cachalin e o outro, Émile Nauguier, apresentaram um projeto de uma torre rudimentar, de 4 pilares que se encontravam no topo. O projeto inicialmente não chamou a atenção de Gustave, que achou o projeto feio e que não destacaria a beleza exigida por um evento daquela magnitude. Mas, mesmo assim, Gustave apresentou o esboço
para o arquiteto Stephen Suavestre, que com uma visão muito mais artística do que a dos engenheiros. Olha o arquiteto se metendo na parada, deixando a paradinha bonitinha. Arquiteto. Transformou a estrutura aplicando curvas e detalhes, fundindo a arte e a engenharia em uma obra imponente e única. Com a concepção muito mais próxima do que Gustav esperava para o evento, o projeto já refinado agora precisaria passar pelos estudos estruturais para que pudesse ser apresentado ao comitê que escolheria o projeto vencedor. Sendo o único projeto dentre os mais de 100 apresentados que cumpria os critérios de qualidade e detalhamento, o projeto da torre de 324 metros de altura, com uma base de 125 metros e 3 plataformas da equipe de Eiffel, foi escolhida. Na época, nem todos ficaram felizes com o resultado. Um grupo de artistas e intelectuais fizeram um abaixo-assinado para que a torre não fosse construída, com o argumento que iria acabar com a paisagem da cidade. Essa declaração gerou uma divisão de opiniões entre os cidadãos parisienses. Na época, o ferro era o metal mais usado para as estruturas. O aço moderno ainda era algo recente, que deixava a equipe de projetistas receosa quanto à sua qualidade e características mecânicas, pois pouco se sabia sobre a nova tecnologia. Por isso, a decisão de executar a estrutura totalmente em ferro foi unânime entre os engenheiros do projeto. Os cálculos da estrutura começaram ainda em 1885, assim que foi finalizada a concepção. Como tudo que é feito pela primeira vez, os desafios são únicos. A equipe de projetistas tinha como uma das maiores preocupações o comportamento da estrutura. Gente, olha só, vocês estão olhando isso aqui, né? Nossa, você olha assim, nossa, é um papel, A4? Não, bebê, isso não era A4 não, tá? Isso aqui é uma foto tirada de quase 5 ou 6 metros de altura. Isso aqui, os caras andavam em cima disso aqui, literalmente, tá? Para fazer esses desenhos, esses detalhes, essas formas, era tudo com compasso, com transferidor, tá? Em escala, tá bom? Os caras literalmente andavam de meia ainda, tinha essa coisa, esse charme, tá? Andavam por aqui em cima dessas peças, eram enormes assim, sobre o chão, tá? E não tinha negócio de programa de computador, não, era cálculo ali, ó, no braço. Ah, calculador, esquece. Era no braço, tá? Era pá, continha. Aqui era uma arquitetura punk, tá bom? Em relação ao vento, pois anos antes, a estrutura de uma ponte projetada por Eiffel ruiu completamente durante uma tempestade enquanto ainda estava sendo construída. Esse erro manchou a reputação de Eiffel, colocando em xeque a sua capacidade de vencer as forças da natureza. Então, tinha que ser perfeito. A estrutura tinha que ter a capacidade de... Antes, desculpa, só para cortar o clímax da explicação do maluco. Existe uma lei na França, tá? Que nenhum prédio, absolutamente nenhum prédio na França pode ser maior que a Torre Eiffel. Tá? A Torre Eiffel é vista absolutamente de qualquer lugar da França ali, a princípio, né? Até onde os olhos alcançam, dentro do horizonte. De resistir aos ventos mais rigorosos já registrados na região, além do seu peso próprio e de todas as cargas de utilização. Pesando mais de 10.000 toneladas, a estrutura teve uma base calculada para que a tensão atribuída ao solo fosse a mínima possível, por volta de 3,5 kg por centímetro quadrado. E isso só foi possível com o alargamento da base da torre. Mas, ainda assim, isso poderia ser carga demais para o solo da região. O local escolhido para a construção foi o Campo de Marte, uma área muito próxima ao rio Sena. O solo de 2 pilares, que ficavam mais próximos às margens do rio, eram completamente saturados, tornando qualquer tipo de escavação praticamente impossível. Porém, a solução para esse problema já existia. Anos antes, Gustave Eiffel havia inventado um sistema de câmaras pressurizadas ao trabalhar na construção da Ponte Maria Pia, em Portugal.
O sistema consistia em enormes caixas metálicas onde o ar era injetado e pressurizado para o interior, evitando que a água presente no solo atrapalhasse o processo de escavação. Tem noção, o nível de... assim, notem que a hidráulica, hidrologia, essas coisas já existiam na época, mas não, isso era no achismo do aprendizado, do conceito em geral, entendeu? Ele não era uma... Oi, Beatriz, quer falar, Beatriz? Oi, professor, boa noite. Me tira uma dúvida. Como que ele chegou nesse pensamento? Porque o bichinho era um gênio, né? De pensar e... Gente, eu não consigo nem pensar direito nas coisas. Ele já pensou numa solução. Eu fico olhando e falei assim, gente... O que ele pensou? Imagina uma bola de uma bexiga, tá? Você tem uma travessa com lama, cheia de lama. Aí você pega a bexiga, enfia a bexiga lá dentro da lama e assopra. Quando você assoprar, o que você vai ter lá dentro? Toda a água vai estar expandindo. Sim. E aí você expandindo, você tem como trabalhar ali dentro. Então ele trabalhava com esse processo. Ele expandia a água não tinha como entrar porque estava sempre injetando ar, né? E aí os trabalhadores conseguiam entrar e continuar fazendo o processo lá dentro. Nossa, muito inteligente isso. Inteligente? Pô, isso aí caramba. É muito inteligente. Show. Mais alguém perguntar? Mais alguém? Anybody else? Vou botar para rodar, tá? Mas pode perguntar. Mas abre o áudio, que o F também é retardado. E a droga do negocinho que eu não consigo ver. Isso aumentou o orçamento em 250 mil francos. Porém, o valor foi totalmente arcado pelo próprio Eiffel. As fundações eram constituídas de blocos de concreto de 25 por 25 metros com 5 metros de espessura, que recebia os primeiros arranques para a ancoragem das enormes treliças metálicas. A etapa de fundação demorou cerca de 5 meses para ser finalizada, apesar de todos os contratempos durante a sua execução. Mais de 18 mil peças foram desenhadas e calculadas em um nível de detalhes nunca antes visto. Todas as peças passavam por um minucioso processo de avaliação antes de serem fabricadas. Nenhuma peça sofria qualquer tipo de ajuste no canteiro. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que é importante, que vai ser relevante para a segunda parte da nossa aula. Da nossa aula não, da nossa disciplina, que é para A2, que é a área de conhecimentos materiais. Às vezes, existe uma falha muito comum, acho que é muito comum entre os arquitetos, tá? Que eles se preocupam em utilizar o material, mas não tem um entendimento profundo das capacidades, das múltiplas possibilidades do uso daquele material. Ou até mesmo usar novos materiais no seu dia a dia. Então, isso se perde. Note que a arquitetura se construiu, a arquitetura cresceu, a arquitetura se transformou no que é hoje, porque alguém pensou fora da caixinha. Quer ver um exemplo prático? Além dessa questão do metal que foi utilizado para a Torre Eiffel, que está lá até hoje, quase que sem nenhum tipo de patologia, é o seguinte, laje de concreto, aquela lajezinha, laje de casa. Olha que coisa interessante, de 30 anos para trás, as lajes eram feitas as pessoas pegavam compensados, botavam várias madeiras embaixo, eucalipto, enfim. E os compensados botavam amarração de ferro em cima e jogava concreto. Tudo bem, era uma trabalheira do caramba aquilo ali, depois para tirar o inferno, e geralmente as lajes acabavam cedendo, fazendo uma barriga, era o inferno. Eu me lembro que minha casa era antiga, e ela foi feita através dessa técnica, né? E quando chovia, meu pai do céu, se essa casa não tivesse o telhadozinho para poder cobrir com a chuva, que não era o caso da minha, tinha que subir. Chovia, eu sabia que quando o sol estiasse, eu tinha que subir lá com a vassoura e ficar varrendo com a vassoura para tirar. Ô, adolescência dos infernos. Mas chovia, eu já sabia que tinha que subir com a vassoura na laje para poder varrer a laje, senão caía umidade, né? E ficar gotejando em casa. Aí alguém pensou assim, pô, para tudo. Dá para fazer um negócio melhor aqui, pera. Aí o cara pegou assim, poxa, por que não botar
barras já concretadas, barras paralelas concretadas, e entre essas barras eu vou acoplando tijolos, né, que é o método quase mais popular, utilizado ainda hoje em dia. E aí perceberam que a quantidade de madeira era menor, a quantidade de material era menor, e essa questão da barriga, né, da barriga, quase não acontecia, porque era possível se controlar mecanicamente isso, né, e tornava a laje mais leve, porque eu não tinha espessuras grossas de concreto, né, uma espessura muito fina de concreto bastava para essa laje. Show de bola. Aí foram para a segunda, falaram assim, pô, para tudo de novo, para tudo, vamos botar esse troço mais leve ainda, e ainda vamos fazer um isolamento térmico e acústico. Como? Me diz como? Isopor. Olha, note que os materiais foram sendo apresentados paulatinamente, foram incluídos dentro do processo, até formar o que a gente tem hoje, mais comum, né? Que geralmente as lajes hoje são o quê? De isopor. A barrinha de ferro agora ela não é totalmente de concreto, né? Ela tem a parte de cima exposta, que é uma treliçazinha que vai de fora a fora, e aí você amarra o ferro ali e concreto. Você tem uma laje muito mais firme, estruturalmente falando, né? Mais estável estruturalmente falando, mais leve, e ainda tem características incluídas nela, que é a questão acústica e térmica, né? Se você pode botar mais 1, 2, 3 andares, e as pessoas... Esse cachorro que fica andando, gato, pessoas andando em cima da laje não vão atrapalhar o coleguinha que está morando no andar de baixo e vice-versa. Tá? Então, isso funcionou. Então, assim, vocês como arquitetos precisam pensar fora da caixa. Sempre pensar fora da caixa. Tá? Um exemplo que eu brigo com os meus alunos, né, com relação à arquitetura é o seguinte. Primeiro arquiteto foi um cara neandertal, cara, mulher, enfim, sei lá quem for, neandertal, enfim. Um cara das antigas aí, de mais de, sei lá, 20 mil anos, 30 mil anos atrás, ou 40, 50 mil anos atrás, seja lá qual é o tempo que foi. Esse maluco tava lá com a tribo dele e tal, na merda, na savana, na floresta, seja lá onde for, tá? Aí ele viu que estava pegando, e falou assim, ei, tá dando merda aqui. Aí ele falou com o coleguinha assim do lado, né? Que ele andou olhando assim os lugares e tal, ele viu que nas árvores ali não estava dando muito certo, se esconder no meio do mato também estava dando, né? Tava ruim, a família estava todo mundo sendo comido por tigre de dente de sabres, aquela coisa toda, não. Aí esse primeiro arquiteto falou assim pro coleguinha, né? Traduzindo para vocês, neandertês, ele diz o seguinte: prezado colega, entenda a minha preocupação. Nossa família que está aqui, né, sendo comida por esses animais ferozes, poderiam estar sendo salvas ali, naquele local ali, no alto, que eu vou denominar de caverna. Tá? Essa foi a tradução. Aí, passou-se o tempo, eles foram morar nessa caverna, perceberam que a caverna dava proteção contra a chuva, perceberam que a caverna dava visibilidade de tudo que estava acontecendo, e eles tinham a proteção das costas e conseguiam ver o que estava acontecendo de frente. Percebiam que, a partir do momento que eles colocavam a fogueira ali dentro, o ambiente todo ficava aquecido, eles conseguiam ter maior aquecimento, e ainda, mais abusado ainda, nasceram os arquitetos. Os outros arquitetos que surgiram começaram a pintar as paredes, né? Os arquitetos, os artistas, começaram a pintar as paredes, desenhar, TTT, enfim. E aí, a sociedade foi construída a partir daí. Então, o que eu falo para vocês? Não fica nessa mesmice de achando assim, eu só vou trabalhar com tijolinho, eu só vou trabalhar com concreto assim, só vou trabalhar com ferrinho. Não faça isso, você vai ser um arquiteto medíocre. Você precisa trabalhar com várias possibilidades de materiais. E é isso que eu vou apresentar na segunda parte dessa disciplina. Tá? Opa, alguém está querendo entrar. Só um minutinho. Permitir. Pronto. Tá bom? Então, continuando aqui esse trem. Todas as peças que apresentassem algum defeito ou avaria eram imediatamente reenviadas. Só para vocês entenderem que naquela época não existia segurança do trabalho, tá? Olha que maneiro. Ah, meu Deus. Eu ia me cagar todo ali. Na verdade, eu ia cair porque eu ia escorregar na minha caganeira. Eu ia escorregar, cair lá embaixo e morrer. Continuando. À fábrica para que fossem consertadas ou completamente refeitas.
em um processo completamente industrializado. As treliças metálicas eram movidas por guindastes a vapor e apoiadas por andaimes de madeira e depois fixadas temporariamente por parafusos, que eram substituídos por rebites moldados no calor. O processo de rebitagem era totalmente manual, precisava de 4 homens. Vocês entenderam que a Torre Eiffel, ela não é só uma construção, ela, na verdade, ela é um processo artístico criado em larga escala. É artístico do início ao fim. Foi toda ela feita manualmente. Não existia equipamentos, não existiam recursos hidráulicos, ou seja lá o que for, para a construção da mesma. Toda ela foi feita à mão. Ela foi feita pedaço por pedaço, cada parafuso, cada rebite. Se um dia você estiver lá na Torre Eiffel, olhar aquele rebite, esse rebite não foi colocado por nenhum tipo de mecanismo, foi feito por um ser humano. Um ser humano passou um tempo batendo nesse troço aqui. É incrível. Um para aquecer os rebites, um para instalar e 2 para martelar até que houvesse a completa fixação. O sistema de rebites era mais confiável que os parafusos de ferro da época, pois, ao resfriar, o rebite se contraía, fixando completamente os elementos da estrutura. 3.500 rebites eram instalados diariamente por 40 equipes. No total, 2,5 milhões de rebites compunham a estrutura. A torre é composta por 3 seções. A primeira delas, a 58 metros de altura, com uma área de 4.200 metros, que hoje comporta diversas lojas e lanchonetes. Na segunda seção, a 115 metros de altura e com uma área de 650 metros quadrados, hoje comporta uma rede de restaurantes. E na última seção, com uma área de 350 metros quadrados e altura de 276 metros, está localizada uma espécie de escritório, que por muito tempo foi utilizado como espaço VIP para os amigos de Eiffel, onde eram realizadas festas e encontros com personagens ilustres, como o também engenheiro e inventor Thomas Edison, um dos grandes admiradores do trabalho de Eiffel. Cada sessão demorou cerca de 3 meses para ser finalizada. A execução da torre demorou apenas 2 anos, 2 meses e 5 dias, tempo recorde para uma estrutura desse tamanho, a contragosto dos pessimistas que acreditavam que Eiffel não conseguiria cumprir o prazo. A obra foi finalizada 2 semanas antes da data do evento. Sua inauguração oficial aconteceu no dia 31 de março de 1889, como a atração principal da Exposição Universal. Recebeu diversas figuras importantes, entre elas o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, que inclusive sofreu um golpe dos militares justamente durante a sua estadia na exposição, que aproveitaram a sua ausência para derrubar a monarquia brasileira. Esse que talvez tenha sido um dos maiores erros do Brasil. A empresa de Eiffel recebeu uma verba de 1,5 milhão de francos para a execução da torre. Porém, o valor era muito inferior aos 7 milhões de francos necessários para a construção, mas Eiffel financiou do próprio bolso. Afinal, a exploração da torre seria dada a Eiffel durante o evento e pelos próximos 20 anos que a torre ficaria exposta. A torre... Ou seja, o cara não era bobo, né? O cara investiu para não dar mole. Agora, gente, tendo essa visão geral aqui para vocês terem uma noção do tamanho da bichinha. Olha, gente, isso foi feito na mão, crianças. Olha as pessoas, olha as pessoas aqui embaixo. Olha isso. Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho dos carros. Olha o prédio lá no fundo, de perspectiva aqui, ó. Olha, cara, isso é irritantemente enorme, isso é absurdo, isso é grotesco. E, lembrando, o Eiffel não era idiota. O que ele percebeu? Estruturas semicirculares e treliçadas. E, claro, o arquiteto responsável para dar essa característica, essa beleza arquitetônica, né, artística, à torre, né, ele trabalhou com os detalhes, enfim, ele teve a preocupação com o design do projeto para não ficar uma coisa meio rústica, né? Enfim. Tinha uma data marcada para ser desmontada. Sua exposição foi fixada. Ah, sim, e ela era para ser desmontada, tá?
durante o período de 20 anos. Após esse prazo, seria vendida como sucata pelo governo de Paris. Heresia! Mas Eiffel tinha uma carta na manga. Durante os anos finais do seu prazo, começou a investir numa tecnologia que estava prestes a revolucionar a comunicação, a transmissão de telegrafia. Em parceria com o exército francês, Eiffel cede a torre para a instalação de um sistema de antenas. Sendo a maior estrutura da região, tinha capacidade de enviar e receptar sinais a uma distância nunca antes alcançada. Em 1909, o ano em que a torre teria o seu destino definido, por uma votação com uma diferença apertada de apenas um voto, o Conselho Parisiense decide não desmontar a torre, devido aos... Isso aqui é o 14 bis, tá? Na verdade, não é o 14 bis, acho que é o 15 bis. Existiram outros, né, depois. E aí, isso aqui é como se fosse a representação do Santos Dumont, né? Ele viveu basicamente boa parte da vida dele na França, dando uma volta ao redor da Torre Eiffel, tá? O cara foi esperto, ela foi usada na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, tá? Ela foi utilizada como um ponto de comando na Segunda Guerra Mundial e também como uma base para levar as informações através do telégrafo. Importantes avanços na área de telecomunicações. Anos mais tarde, essa decisão foi comprovada como uma das mais acertadas da história da França, pois durante a Primeira Guerra Mundial, diante de uma eminente derrota para os alemães, a Torre Eiffel faz uma interceptação de uma mensagem que permitiu aos franceses antecipar uma invasão que traria a vitória certa aos alemães. Essa mensagem, muito provavelmente, foi a responsável pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pela derrota dos alemães. Gustave Eiffel, entusiasmado com o seu sucesso com a construção da Torre Eiffel, também quis participar de uma das maiores obras da sua época, o Canal do Panamá. Prevendo o fracasso do seu conterrâneo Ferdinand Lesseps, Eiffel já bolava um plano com um sistema de eclusas metálicas. Porém, com a falência da companhia de Lesseps, os planos de Eiffel foram completamente interrompidos, gerando um processo milionário para sua empresa, pois milhares de franceses, encorajados pela entrada de Eiffel no projeto, fizeram investimentos na superobra do canal, resultando em enormes prejuízos para essas famílias. Eiffel chegou até a ser preso nessa época. Eita. E de herói passou a ser visto como um vigarista. Por mais que hoje saibamos que Eiffel não foi culpado por esses prejuízos, ele indenizou todas as famílias, em um valor 2 vezes superior ao investimento na Torre Maluco é humilde não, hein? Tu viu, né? Eiffel, pois para ele a sua honra não tinha preço. Durante a construção da torre, nenhuma vida foi perdida. Muito pelo contrário, diversas medidas de segurança que utilizamos até hoje foram desenvolvidas durante a obra da torre. A torre recebe quase 8 milhões de visitantes todos os anos. É o monumento mais visitado do planeta. Por ser de ferro, necessita de manutenções constantes. Até porque, em dias quentes, a torre chega a ganhar 15 centímetros. Professor, eu acho que ficou mudo o vídeo, porque eu não estou escutando mais Ficou nada. mudo? Ah, tá. Eu tava testando para tirar o fone. O fone agora. Painéis de vidro à prova de Voltou? balas. Uma obra que salvou o mundo. Voltou sim, tá baixinho, mas voltou. Completamente com a história do seu criador, que foi Agora tá show. adorada pelos parisienses, se tornando o símbolo da França. Mas Tá vendo? Ó? Ela é tão respeitada, ó, nenhum prédio pode ser maior que ela. Todos os prédios na França são todos baixinhos. me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa estrutura. Bom, enfim. Vamos dar mais andamento esse trem, não. Deixa eu aqui, como é que eu faço aqui para puxar isso aqui? Como assim? Ninguém saiu ferido no desenvolvimento? Você sabe que saiu, né? Obviamente que eles vão parar a apresentação. Como é que eu faço? Ih, gente.
Acho que tem que apertar ESC. Coisa, isso não é coisa de Deus, não, cara. Cadê? Aí eu venho aqui, clico aqui, é isso? Apareceu. Enfim, deixa eu só ver os comentários aqui, que de repente alguém falou alguma coisa que possa agregar. O som ficou ruim. É porque eu tirei o fone, eu acho que na versão antiga que era, né, bonitinha, assim, decente, não era esse aqui que tá aqui agora, eu tirava o fone e ficava mais nítido o som para vocês. Aí eu tirei, na verdade, sumiu o som, então é uma bosta. Como assim? Ninguém saiu ferido no desenvolvimento do projeto. Beatriz, saiu sim, tá? Saiu sim. Isso aí é digamos que é um romantismo colocado no sistema aí para poder parecer que não houve feridos, mas houve, tá? Não tem como. Pessoas morreram, pessoas com certeza caíram, só que isso é cobertado naquela época, né? Por exemplo, Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói teve um monte de gente que caiu, e aí, que é muito mais nova aí, construtivamente falando, e obviamente muita gente morreu. Se você perguntar para os idealizadores, para quem projetou, morreu alguém? O cara vai dizer, não morreu ninguém. Mentira, que eu conheço um monte de gente que teve parente que trabalhou na Ponte Rio-Niterói e que morreu. Na Avenida Brasil, né, não só a Avenida Brasil, mas a BR-040, acho que é 040, acho que é Dutra, eu acho que não sei. Acho que é 101, não sei. A BR, blá, 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 que uma parte dela a gente chama de Avenida Brasil. Que vai de Santa Cruz até o centro da cidade, né, Itaguaí, enfim, até o centro da cidade. Morreu gente. 101 mesmo, professor. É qual? 101 mesmo. 101, obrigado. Que é a BR-101. Então, o que acontece? Houve mortes, um monte de gente morreu ali durante o processo de construção. Enfim, gente, ó, da década de 70 para trás, algo era comum as pessoas morrerem ou ficarem aleijadas, tá? Só que isso era cobertado porque isso gerava seguro, gerava processo, não deixava de acontecer isso naquela época, né? Era difícil, mas acontecia, né? E a coisa acontecia de verdade. Então, e as obras eram embargadas, enfim. Aí, depois de muito tempo, a engenharia de segurança começou a surgir, os técnicos de segurança, os protocolos, e, obviamente, a mídia, os jornais, a rádio, a televisão, né, quando acontecia algo desse tipo, rapidamente isso aparecia, então não era difícil de esconder. Mas, naquela época, não era tão simples. Tá? Isso. Agora eu vou... deixa eu ver aqui. Aqui não, isso aqui não é para vocês. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui a parte da matéria. Só vou deixar aberto sistemas estruturais. Sistemas estruturais. Por que eu fechei ontem? Não faz nem sentido. Acho que esse aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu tô com o PowerPoint certo. Tá, tô com o PowerPoint certo. Obviamente, vocês não devem estar vendo, né? Porque eu tenho que selecionar essa bodega, não é isso? Bom, antes de mais nada, eu vou dar duas opções para vocês, tá? Tem um outro vídeo. Cadê? Oh, meu Deus, cadê outro vídeo? Tem um outro vídeo aqui que eu gosto bastante também, que fala sobre a construção das pirâmides do Egito, que também tem questão do conceito de equilíbrio, forma como foram construídas, equilíbrio de corpos. Isso tudo a gente vai começar a trabalhar nas próximas aulas. E aí se tornaria lúdico eu apresentar esse vídeo também. Ou a gente pode partir direto para a parte da matéria propriamente dita. O que vocês acham? O que vocês querem? Decidam aí. Tanto faz, não vai mudar em nada a nossa vida dessa semana para a semana que vem. Mais um vídeo. É um videozinho de 20 minutos, aí fechou, acabou a aula. Ou vocês querem que eu já comece a matéria propriamente dita para começar a gente conversar um pouco sobre isso? Tô esperando responderem. Professor, o vídeo. Ó, Juliana foi guerreira aí, tomou a frente, proativa. Professor, eu tô no carro, então o vídeo para mim é mais vantajoso, porque eu escuto, pelo menos. Por mim também pode ser um vídeo, professor. Então tá, então semana que vem a gente começa a parte da matéria em si, tá? Deixa eu agora botar esse trem aqui, peraí, deixa eu botar,
Só um minutinho. Cara, eu odeio... Eu já falei que eu odeio essa coisa. A maior e mais antiga estrutura feita... Opa, calma, gente. Eu só apertei aqui sem querer. Ai, Jesus. Uma guia. Tela inteira. Eu queria a tela inteira, mas... Cadê? Acho que é esse aqui, ó. Acho tão ruim. Agora vocês devem estar vendo aí. Deixa eu... Ih, vi merda. Peraí, o que é isso? Gente, parece minha mãe mexendo no WhatsApp, gente. Agora que eu tô vendo isso. Aí, vamos lá. Tá todo mundo vendo aí as piramidezinhas lá no fundo? Sim, dá para ver sim. Show. Até quem tá dirigindo, por favor, não olhe. Continue olhando para frente, tá? Então, vamos lá. Não tô olhando. Isso. Existem 2 pirâmides aqui no fundo, tá? Então, foca nisso. Muito obrigada. Show. Só para vocês que são futuros arquitetos, né, na verdade, estão se construindo como profissionais da área da arquitetura, se vocês forem fazer visita, é muito comum o arquiteto, uma vez na vida, né, se programar para fazer uma visita, para conhecer o Egito, conhecer as obras, os projetos arquitetônicos, né? Aí é meio frustrante. Eu conheço vários arquitetos, engenheiros que foram ao Egito para conhecer e se frustraram. Pô, professor, como assim se frustraram? Porque quando você olha nos filmes, na televisão, ou em fotos, você olha as pirâmides, né? Você vê assim, nossa, parece que é um deserto, longínquo, papapá. Mentira, gente. A cidade, assim, você dá 2 passos, você bate num cara vendendo cachorro-quente. Tá? A cidade é literalmente ao entorno daquilo ali. É assim, é totalmente anticlímax, tá bom? Só para vocês não se frustrarem, quando vocês forem para lá, quando vocês estiverem descendo, quase chegando no Cairo, tá? Vocês vão olhar assim, é um pouquinho alto, né? Você olha assim de cima, assim, você já vê a cidade, as pirâmidezinhas assim perdidas no meio da cidade. É muito triste, tá? Outra coisa também que já me informaram com relação a isso, apesar que isso também já vi em vídeo. Lá tem os caras que eles te forçam carinhosamente a serem seus guias, tá? Senão a tua vida vira um inferno se você não tiver um guia, tá? E assim por diante. Então, só para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Coisas à parte, vou deixar rodando. Se tiver alguma coisinha pontual para falar, a gente vai acrescentando, tá bom? E abre o áudio para falar com o tio Everton. Pelo homem a estar na lista das 7 maravilhas do mundo antigo, cercada de mistérios, teorias e mitos. Das grandes pirâmides do Egito. Tá com barulhinho. Se você quer entender como e por que elas foram construídas, deixa o like e se inscreve aí no canal. E vem comigo para dentro dessa épica história da engenharia. As grandes pirâmides são uma das estruturas mais intrigantes da humanidade. São tão absurdamente grandes que até hoje não existe um consenso na técnica utilizada na sua construção. Para entender mais sobre as pirâmides, vamos a fundo na história para trazer toda a origem desses monumentos, assim como as principais teorias na sua concepção. Há quase 5.000 anos atrás, durante a terceira dinastia egípcia, liderada pelo faraó Djosé, que reinou por aproximadamente 2 décadas, a cultura... Gente, só para vocês terem uma noção, desculpa, novamente o anticlímax do tio Everton. Só para vocês entenderem, tá? Existe hoje uma... Não existe hoje, na verdade. Existia uma tendência, muitos anos atrás, de trabalhar com projetos arquitetônicos relacionados com características egípcias, orientais, ocidentais. Orientais? Não seriam orientais, enfim. E se perdeu, né? Hoje você quase não vê sistemas arquitetônicos, projetos arquitetônicos com essa pegada, tá? Eu acho que seria muito legal se você tiver esse apreço à cultura egípcia,
tá? Estudar um pouco mais de profundidade e criar a sua assinatura com relação a esse tipo de projeto. Uma coisa também que é muito importante, que vocês perdem muito, abrindo um parêntese agora com relação à disciplina, é o seguinte: existem muitos projetos na área de arquitetura que é assim, vou fazer um projeto de hospital, fazer um projeto de conclusão de curso, né? Projeto de hospital, projeto de condomínio, de uma casa, de praça, os clássicos. Mas, cara, ninguém ou se preocupa ou tende a fazer, por exemplo, projetos para barcos, para aviões. Dá para contar no dedo a quantidade de arquitetos no Brasil que são especializados em projetos arquitetônicos para as internas de aeronaves, tá? Jatinhos, aqueles jatinhos que vocês veem assim na televisão, todo bonito, com a madeira fazendo um choco-choco, fazendo um negócio assim, uma poltrona chiquérrima. Aquilo ali é arquiteto, bebê. Aquilo ali é um arquiteto que ganha absurdamente bem para fazer esses projetos para jatos, aeronaves, empresas aéreas e também embarcações, navios transatlânticos. Tem arquitetos que são especializados apenas em projetos navais, tá? Por exemplo, em transatlânticos, tá? Não é transatlânticos também, como é que fala o nome? O pessoal fala... tem o MSC, que tem até do Roberto Carlos lá, esqueci. Enfim, aqueles navios grandões lá, aquilo tudo lá dentro, tá? Todo projeto, cada detalhe, cada parafuso, cada material colado, cada estrutura, aquilo ali foi tudo projetado por um arquiteto. Não foi por um engenheiro naval, ele não tem especialidade para isso. Quem é um arquiteto? E no Brasil existem pouquíssimos, dá para contar no dedo pessoas que são especializadas. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é procurem se aprofundar nessas linhas, na parte aeronáutica, na parte naval, tá? E que muito provavelmente vocês vão encontrar um bom mercado de trabalho, tá? E que estão sempre precisando de estagiários ou pessoas que fizeram alguma pós voltada a essa área, tá? E é um mercado que busca gente de fora, pagando em dólar ou euro, e vocês, brasileiros, arquitetos, né, que se formam, não dão esse devido valor, tá? Então, depois desse parênteses enorme, agora a gente volta. Por quê? Porque os egípcios eram arquitetos natos na área naval. Eles não faziam só um navio, só uma embarcação, né? Navio não, uma embarcação. A embarcação, ela tinha um projeto arquitetônico que representava os deuses, representava a natureza, representava a cultura, representava a fartura, tá? As mudanças das estações e assim por diante. Coisa que se perde hoje na arquitetura, né? Está se perdendo hoje. A arquitetura via os faraós como personificações de deuses na Terra. Sendo assim, um dos eventos mais esperados por esses líderes era justamente a sua morte, que seria o início de uma vida próspera e eterna em outro plano. Mas essa vida eterna só aconteceria enquanto o seu corpo físico ficasse preservado pelo processo de mumificação e seguro, livre de qualquer interferência. Então, para isso, o faraó passava praticamente todo o seu reinado construindo o seu próprio túmulo, chamado de mastabas, que tinham que ser resistentes o bastante para proteger os seus restos mortais por eras. Mas essa não era uma tarefa fácil, já que saqueadores constantemente roubavam essas estruturas, por maior e mais segura que fosse. Até porque muitos desses saqueadores faziam parte das equipes que trabalharam durante a sua construção. Na tentativa de solucionar esse problema, José escalou o maior arquiteto e pensador da sua época, conhecido como Imhotep. Imhotep foi responsável pela construção da maior mastaba jamais construída. Com o objetivo de tornar o túmulo impenetrável, Imhotep construiu diversas mastabas, uma sobre a outra, reduzindo o tamanho de cada nova camada. Intencionalmente ou não,
O empilhamento das mastabas, feito por Imhotep, teve sua forma final muito próxima de uma pirâmide, só que com forma escalonada. Um feito absolutamente impressionante, pois nunca antes uma estrutura havia se elevado tanto em relação... Lembra que eu falei? Eles já cultuavam e entendiam o conceito de triângulo, o conceito triangular. Tá? Eles sabiam que com o sistema triangular eles conseguiam obter a estabilidade necessária. Ao solo. Após o fim do reinado de José, a quarta dinastia se inicia e o novo faraó era simplesmente obcecado pela obra erguida pelo antecessor desde criança e estava predestinado a iniciar os principais projetos que fundamentariam todos os conhecimentos necessários para a construção das grandes pirâmides. Cinéfiros queria dar um passo além nas obras do seu antecessor. Ao invés de simplesmente empilhar mastabas, teve a ideia de fazer um projeto único, com 4 faces lisas e inclinadas, e que fossem maiores e muito mais imponentes. Deixa eu explicar. Na ponta de todas as pirâmides, que é porque foi roubado, tá? Foi retirado, mas na ponta a ponta era de ouro maciço, tá? Ouro, ou era recoberto de ouro ou era ouro maciço. E elas representavam as constelações, a posição das constelações, que eram as constelações às quais eles tinham algum tipo de adoração ou veneração, enfim, e que eram constelações responsáveis pelo entendimento dele da passagem das estações, né? O momento onde ele tinha plantio, o momento onde eles podiam buscar alimento, caça e assim por diante. Sua primeira tentativa foi a pirâmide de Meidum, que, como tudo que se faz pela primeira vez, erros podem ser cometidos. E nesse caso, não foi diferente. Com uma altura de 65 metros e uma base de 144, a pirâmide tinha um sério problema na execução. O encaixe dos blocos de pedras eram praticamente inexistentes. Isso fez com que o peso da própria estrutura a tornasse instável. O arquiteto responsável, um dos filhos de Cinéfiros, depois de 20 anos de construção, teve de dar a notícia para o seu pai faraó, que a estrutura não era confiável e que não fazia jus ao seu líder. O faraó, então, decide abandonar o projeto e partir para uma segunda tentativa. Gente, lembrando, tá, que naquela época ali, a média de idade, você era considerado uma pessoa muito velha, muito velha, velhinho, sabe, velhinho mesmo, sabe, caquético, com 40 anos, tá? 40 anos de idade, você era considerado um ser humano muito velho. Uma mulher de 20 anos de idade, no mínimo, já está casada há mais de 10 anos. Geralmente elas casavam assim que menstruavam, tinha a primeira menstruação, já voltava para casar. E logo no segundo ano seguinte engravidava. E assim ia. Porque só tinha 40 anos para viver. Qualquer um que vivesse um pouco mais de 40 anos, né, geralmente eram pessoas do alto clero, eram pessoas de grande estirpe, classe média alta, os ricos, os comerciantes. Aí conseguiam chegar aos 50, tipo, uou, tá? Mas diferente disso, 40 anos era a média. Decidido a superar seu último fracasso, Cinéfiros muda tudo no seu novo projeto. Quem sabe aquilo não seria a chance de fazer ainda melhor. Assim, então, aumenta significativamente suas dimensões. Almejando uma altura de 130 metros, iniciou um projeto com uma base de 189 metros e uma angulação de 54 graus, ainda maior do que o projeto anterior. Mas, novamente, um erro grave foi cometido. A base fora construída com blocos menores que os utilizados nos níveis superiores. Isso não possibilitou uma boa dissipação do enorme peso da estrutura. A câmara que abrigaria o faraó se mostrou também instável, e no meio da construção, numa tentativa de salvar o projeto, sua angulação foi alterada para 43 graus, com a intenção de reduzir o peso sobre a câmara. Mas, por maior que tenham sido os esforços, a pirâmide possivelmente não atingiu as expectativas de Cinéfiros, que mesmo após 17 anos de construção, não quis ser sepultado sob a estrutura. Óbvio. Essa pirâmide chegou a ser finalizada e é conhecida hoje como pirâmide curvada ou pirâmide de Dachau.
E venhamos e convenhamos, realmente não tem um formato dos... Gente, olha só. Os caras, olha, pelo amor de Deus, olha as casinhas aqui. Tudo bem que isso aqui são construções antigas que foram, os arqueólogos recuperaram, mas olha o tamanho, que vai ser uma noção de escala. Olha isso aqui. Isso aqui foi feito em 17 anos no braço, no ódio ali, pá, no sol quente. Tijolinho por tijolinho. Isso aqui literalmente eles construíram uma montanha, tá? Então o processo construtivo aqui foi impecável, o processo de logística, de trabalho, o operacional aqui foi incrível. E note que isso olha, gente, isso é reto. Aqui, ó, isso é irritantemente reto. Não tem curvinha aqui. E lembrando que isso aqui já tem algumas milhares de anos, né? Deve ter o quê? Uns 50 mil anos, algo do gênero. 50 não, deve ter uns 15. Não me lembro que é o 50 mil anos, exagerei, tá? Deve ter uma escala de 5 mil anos a 6 mil anos atrás, ou um pouco mais. Enfim, mas olha só, cara, tem noção que o cara fazia isso literalmente com o equivalente a um compasso e uma noção de pegar uma madeirinha, olhava assim a madeirinha e aí ia pontuando a madeirinha em cima de uma escala, para conseguir chegar nesse nível de precisão, tá? Fora a superfície, né? A superfície que ainda se mantém íntegra, tu vê que é lisa, tá? Cara, então se você não pode nunca reclamar que teu projeto tá dando ruim, tá? Aquele projetozinho que você faz assim em escala pequenininho para poder mostrar ao professor, você não reclame, por favor, que se você tivesse no Egito, tu ia se ferrar. Os mais agradáveis. Já idoso, o faraó então ordena a construção da sua terceira e última tentativa e atingir o tão almejado sonho da pirâmide perfeita. 2.500 metros da pirâmide curvada, seu novo projeto consistia em uma estrutura muito mais conservadora, observando a estabilidade muito maior utilizando... Desculpa, gente. Ai, soninho. Tudo isso aqui que está ao redor, tá, gente? Tudo isso aqui é concreto. É preenchido por blocos de pedra, tá? Blocos. Tudo isso aqui. Somente essa parte vazia aqui, ó, esse desenhozinho que parece uma minhoquinha, tá? Que era vazio, que era para onde eles entravam para poder colocar a câmara, onde ele colocava os animais que viviam com o faraó, né? As mulheres do faraó, sim, quando o faraó morria, as mulheres eram sepultadas junto com o faraó. Ah, mas elas estavam vivas? Sim. Então, enfim. E os animais também, aí mais as coisas, e alguns servos, tá? Porque acreditava-se que com o faraó, quando ele ascendesse, né, ele ia precisar das mulheres, dos animais de estimação, daquele ouro, prata, nananana, e os servos para ajudá-lo, auxiliá-lo. Então, ele morria, o nego ficava como, né? Imagina, você está trabalhando para um maluco, aí você sabe que se o maluco morrer, tu vai ter que morrer junto com o maluco. Olha que vida tensa. Você acha que você é estressado, que tua vida é estressante? Vai lá, seu servo do faraó, vai lá, seu servo do faraó. Palhaçada. Dando um ângulo menor, seus arquitetos decidiram alargar a base para manter a angulação de 43 graus. Com uma base de 220 metros e uma altura final de 105, conhecida como Pirâmide Vermelha, foi a primeira pirâmide verdadeira construída pelo homem. Ah, droga. Você consegue ver uma pessoa, assim, parece um pentelho aqui, é um pentelésimo de ser humano, aqui, ó, pequenininho. Tá? Aqui no outro videozinho, deixa eu ver se dá para falar um pouquinho mais. Historiadores, foi o local do sepultamento do faraó Sinéfios. Apesar do seu corpo nunca ter sido encontrado, provavelmente saqueado em algum período da história. Por mais que hoje eu não consigo. Das enormes... É bom ter escala, mas eu não consigo ver. Tinha que ver uma pessoa aqui, gente, é um pontinho, tá? É algo absurdo, é literalmente um morro. As contribuições do faraó Sinéfiros e foi basicamente apagado da história pelos seus próprios filhos. Não se sabe bem a razão, ou talvez tenha sido simplesmente ofuscado pelo sucesso deles. Vai saber. Seu sucessor e filho, o faraó Kelps,
que durante todo o período foi considerado como o real idealizador das grandes pirâmides, é o responsável pela construção da maior e mais alta estrutura do planeta até as construções modernas, como a Torre Eiffel. Kelps, diferente de seu pai, era conhecido como um líder cruel e impiedoso, mas dentre todos os faraós da história, foi o único a atingir a excelência na construção de pirâmides. Com 147 metros de altura e uma base de 230 metros, sua obra reuniu todo o conhecimento adquirido por seu pai, o que o ajudou a projetar a maior e mais imponente estrutura da Terra. Construída com 2,3 milhões de blocos em rocha calcária, com peso médio de 2,5 toneladas e dimensões de 2 por 3 por 1,5 em média. Kelps corrigiu um dos maiores erros dos projetos anteriores, utilizando rochas de base consideravelmente maiores, chegando a pesar mais de 10 toneladas cada. Todos os blocos tinham ranhuras do tipo macho e fêmea, que travavam os blocos uns nos outros, utilizando o próprio peso da estrutura, artifício fundamental para manter a maior angulação, de 51 graus, contrariando todos os fracassos do seu pai. Ocupando uma área de 53 mil metros quadrados, com um volume de 2,5 milhões de metros cúbicos e uma massa estimada em 5,9 milhões de toneladas. Gente, olha só, uma curiosidade, tá? O que você está vendo da pirâmide aqui, tá? Ela é maior, tá? É porque tem areia, a areia ao longo das dezenas de anos, né? Centenas de anos, a areia foi subindo, tá? Então, na verdade, pelo que eu entendi em alguns vídeos que eu já vi, alguns seriados, enfim, documentários, tá? Ainda tem cerca de mais ou menos uns 20 a 30% dela ainda para dentro, tá? Para dentro da areia ali. Então ela é muito maior do que isso que a gente está olhando, tá bom? A precisão na sua construção foi tão grande que a média da diferença entre os lados da pirâmide é de apenas 58 milímetros. As pirâmides eram revestidas com pedras chanfradas e polidas, que seguiam a mesma inclinação das faces da pirâmide. Isso dava um acabamento muito mais elegante e sofisticado, se comparado ao que vemos hoje. As pirâmides também tinham cores, possivelmente em 2 tonalidades, branco e vermelho, pois utilizavam diretamente as rochas com tonalidades dessa cor, ao invés de utilizar algum tipo de pigmento ou tinta. Do contrário do que se imaginava, as pirâmides não foram construídas com mão de obra escrava, e sim por trabalhadores livres, que eram pagos com trigo e cerveja, iguarias muito valiosas na época, e serviam como moeda. Estima-se que 200... Era trigo, cerveja e sal, tá? Sal era o principal. Por isso a gente chama de salário o pagamento que a gente recebe ao final do mês, entendeu? Vem exatamente dessa linguagem, por causa do sal que se recebia na época como uma das matérias básicas de pagamento. Era importantíssimo para poder o sal era muito utilizado para você conseguir preservar a carne, preservar os alimentos, desidratar, né? E também como tempero. Então era extremamente relevante o pagamento em sal, além de, obviamente, trigo para pão, né? E cerveja ou cevada para fazer a cerveja. Por quê? Quando eles bebiam água, só uma curiosidade, tá, gente? Quando eles bebiam água, eles passavam mal, porque a água, eles não tinham entendimento que a água tinha que se ferver, não. Mas o processo de produção de cerveja, você tinha que ferver a água para colocar cevada, aquilo tudo. Então, eles substituíam a água pela cerveja. Então, era comum, ao invés de beberem água, beber cerveja, porque eles não passavam mal, né, e se hidratavam ao mesmo tempo. Tá? 200.000 homens trabalharam em sua construção, em 2 equipes de 100.000 homens, revezando dia e noite. Considerando essa jornada de trabalho, sem pausas e em 20 anos de obra, uma média de 13 blocos de pedras tinham que ser posicionados por hora. Levando em conta toda a dificuldade desse trabalho, é algo extremamente impressionante. O sarcófago onde seria sepultado o faraó era o ponto mais importante do projeto. Eram tão grandes e pesados
que tinham que ser construídos nas fases iniciais, assim como as câmaras que o abrigariam. As pirâmides do Egito foram as primeiras a utilizar os sistemas de abóbadas para a sustentação de tetos, que é uma estrutura que consiste no empilhamento angular de blocos. Lembra que eu falei? Olha, os egípcios já percebiam que o sistema de semicírculo, de abóbada, era um sistema que mantinha o equilíbrio estável da estrutura. A estabilidade da estrutura, eles já percebiam que, além do sistema triangular, também o sistema de abóbada, né, semicírculo, era também um sistema estável. Que se encontram no topo, se autossustentando. No caso da Grande Pirâmide de Gizé, a Câmara utilizou um sistema de lajes e vigas sucessivas, com uma laje inclinada no último segmento, que aumentou muito a rigidez da Câmara, permitindo a sustentação e dissipação do enorme peso sobre ela. O local da construção das pirâmides também era escolhido a dedo pelo faraó. A necrópole de Gizé, que é composto por um conjunto de 3 pirâmides, por exemplo, segue o alinhamento das estrelas do cinto de Órion. Além disso, suas faces são perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. As grandes pirâmides são cercadas de teorias. Algumas das mais bizarras alegam que elas são, na verdade, usinas geradores de energia eletromagnética e que a sua construção é obra de seres extraterrestres. Por mais interessantes que sejam, essas teorias não passam de fábulas tiradas pela enorme complexidade na sua execução. Diversos estudiosos buscaram durante anos as técnicas pelas quais... Gente, essa questão da credulidade, né, das pirâmides, essa coisa que envolve as pirâmides, né, o entorno da coisa do lúdico, é porque como elas se encaixam perfeitamente com constelações que não são vistas a olho nu, né, é algo assustador, assim. Como é que eles sabiam que exatamente nessas posições aqui, onde as pirâmides estavam posicionadas, equivaliam exatamente à mesma posição daquela constelação propriamente dita? E constelação essa que não era possível de se ver a olho nu, somente com os os telescópios atuais, modernos, entendeu? Aí cria-se um monte de situação e tal. Outra coisa também, percebe-se através de detectores de campo magnético, que ao redor da pirâmide existe um acréscimo de campo magnético muito maior do que fora dela, entendeu? Do normal. E aí isso gera, por que está gerando campo magnético dentro da pirâmide? O que tem? Por quê? E essas coisas vão gerando, né, na cabeça das pessoas, no lúdico, e a gente vai começando a viajar na maionese e pensar em determinadas coisas, entendeu? Os egípcios utilizaram para construir algo tão grandioso, basicamente sem nenhuma tecnologia. Na época, nem o ferro era utilizado. O único metal estrutural disponível era o cobre. Uma das teorias mais aceitas é a do arquiteto Jean-Pierre Houdin, que diz que os egípcios utilizaram de rampas e trenós para movimentar os enormes blocos. Os trenós eram puxados por dezenas de homens. A areia, por sua vez, era molhada para manter uma coesão durante a passagem do trenó, pois com o peso do bloco em uma areia seca, seu deslocamento poderia gerar lombadas que dificultariam seu transporte. Além disso, a areia molhada tem um coeficiente de atrito consideravelmente menor. Na teoria de Jean-Pierre, 2 sistemas de rampas foram utilizados, um externo numa primeira etapa, que possivelmente atingiu uma altura de 43 metros, e outro interno, em forma de espiral, ao redor da pirâmide. A angulação dessas rampas tinha que ser a mínima possível, pois a cada grau a mais poderia significar uma força muito maior para puxar os blocos de pedra. Para termos uma ideia, vamos fazer alguns cálculos. Para calcular a força necessária para puxar um objeto em um plano inclinado, usamos um exemplo clássico da física. Vamos aprender algo parecido a partir da semana que vem, tá? A gente vai começar a fazer esses tipos de cálculo a partir da semana que vem, tá bom? Só para vocês entenderem. Que utiliza uma fórmula básica, onde a força necessária é igual à massa do bloco vezes a gravidade, tudo isso vezes o seno do ângulo da rampa, mais o coeficiente de atrito
vezes o cosseno do ângulo da rampa. Não entendeu? Não tem problema. Vamos simplesmente substituir os valores nessa forma. Considerando a massa do bloco em 2.500 kg, uma rampa inicial em 10 graus e a gravidade para facilitar os nossos cálculos usaremos como 10 metros por segundo ao quadrado, só falta agora o coeficiente de atrito. Como eu não sei o coeficiente de atrito da madeira e da areia molhada, considerei o dobro do atrito entre a madeira e a neve, valor que é facilmente encontrado na internet. Substituindo os valores na equação, temos uma força necessária de 10.250 newtons, ou aproximadamente 1.025 quilos. Usando dados da literatura moderna, que considera que um homem de porte médio é capaz de puxar de uma forma constante com uma força equivalente a 150 newtons, que é igual a mais ou menos 15 quilos, dividindo a força necessária para puxar o bloco pela força unitária de cada trabalhador, teríamos o mínimo de 68 pessoas para puxar cada bloco de pedra. Considerando o ângulo de 10 graus, a rampa externa, com uma altura máxima de 43 metros, teria que ter um comprimento de quase 250 metros. Se diminuirmos esse ângulo pela metade, 5 graus, por exemplo, esse comprimento dobra. Essa é uma das razões que uma única rampa externa para construir toda a pirâmide seria uma teoria pouco provável, pois uma... Não, seria bizarro, né, gente? Vamos olhar aí a lógica. Olha só o tamanho da rampa. A rampa é muito maior, absurdamente muito maior, um monumento muito maior do que da pirâmide. É algo absurdo. Mas seria impossível. Rampa com inclinação de 10 graus para vencer uma altura de 147 metros teria um comprimento de quase 850 metros e seria mais cara e complexa de construir do que a própria pirâmide. Essa teoria de rampas ganhou ainda mais peso quando, em 1986, uma empresa decidiu estudar a estrutura com um scanner de densidade, que mostrou alguns padrões em espiral no corpo da pirâmide, que se iniciava a partir de uma certa altura, se encaixando perfeitamente nas suposições de Jean-Pierre. É possível também que, ao invés de trenós sendo puxados por dezenas de pessoas, tenham sido utilizados pequenas conchas de madeira que se fixavam nas laterais dos blocos para que pudessem ser rolados. Isso diminuiria drasticamente a força necessária para elevar os blocos e é totalmente adaptável ao sistema de rampas. Essa é a teoria mais aceita hoje, mas outras teorias também ganharam destaque, como a do engenheiro Peter James, que trabalhou durante 20 anos na manutenção das pirâmides. Em 2014, ele propôs que as pedras, na verdade, eram transportadas através de elevadores aquáticos, onde um sistema complexo de condutos e comportas fariam todo o trabalho de elevação. A técnica proposta por Peter consistia na fixação de boias com algum material de baixa densidade para que os blocos de pedra pudessem flutuar sobre a água. Esses blocos, então, eram levados para um conduto forçado, que é uma espécie de tubulação completamente preenchido de água. O sistema de comporta seria necessário para que a água em níveis superiores não se transformasse em um fluxo. Dessa maneira, vários blocos podiam ser transportados rapidamente com o mínimo de esforço possível. Essa é uma teoria que se apoia em diversos conceitos viáveis da física e é respeitado entre os historiadores. Mas é uma técnica... Maluco, é muito doido isso, cara. É muito assim, é muita maconha estragada. É muita maconha estragada. Eu prefiro acreditar nos alienígenas. Extremamente complexa e passível de diversos problemas. Eu, particularmente, acredito mais na teoria de rampas e trenós, ou rampas e conchas, que foram inclusive retratados em alguns hierógrafos da época, que mostravam estátuas sendo puxadas por trenós, com alguém molhando o solo, inclusive. As pirâmides sofreram algumas avarias durante a história, como um grande terremoto que atingiu a região em 1303, que afrouxou e derrubou alguns blocos, que anos mais tarde, em 1356, foram transportados pelo sultão Bari para construir mesquitas e fortes no Cairo medieval. A pirâmide de Gizé foi a maior estrutura artificial do planeta por mais de 4.000 anos, mostrando que a tecnologia egípcia era totalmente impressionante. Um fato interessante é que as 6 maiores pirâmides do planeta foram construídas em um intervalo menor do que 100 anos, e depois disso, nenhum faraó
tentou superar Não. os feitos da pirâmide de Gizé, o que torna o feito ainda mais misterioso. Pirâmides não são uma exclusividade do povo egípcio. Estruturas em forma de pirâmides também podem ser encontradas nas Américas do Sul, Central, China e países da Europa, como Itália, por exemplo, mas nada tão grande e ambicioso quanto os feitos egípcios. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. Pronto, ele vai fazer a propaganda dele, obviamente. Agora deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ainda tem alguém comigo, se o pessoal não me abandonou. As pessoas não me abandonaram. Onde eu vejo aqui? Eu quero. Ah, quero coisa aqui. Estamos aqui, professor. Oi, fala comigo. Agora voltei. Nossa, você estava falando que não te abandonou, não. Estamos aqui. Sei lá, vai que. Enfim, deixa eu ver assim, como assim ninguém saiu ferido no desenvolvimento. Ah, isso já é outra coisa, aquela pergunta antiga lá. Enfim. Bom, senhores e senhoras, fechamos então nossa aula, essa aula de apresentação, essa aula mais light, tá? Semana que vem começamos uma aulinha um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais de cálculo, né? E assim a vida nos segue e vamos ver se a gente consegue finalizar esse trem. Tá bom? Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido muito chata. Então, um beijo e um queijo. E eu, basicamente, quase que não cumpri minha promessa de tentar terminar um pouquinho antes. Um abraço, gente. Fica com Deus. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, professor. Até semana. Bom descanso para Boa vocês. noite, professor. Boa noite, Isabel. Deixa eu tirar aqui da gravação. Um beijo, um queijo. E nos vemos na próxima. E não, você da chamada, ia fazer merda. Ah, para variar. Interromper. Aqui.